Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 12. A palavra de Deus diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Glória ao teu nome, Senhor, pelas tuas maravilhas, pela maravilha da tua palavra. Pai querido, estamos diante dela essa manhã, com nosso coração alegre e na expectativa de ouvir a voz do Senhor mais uma vez, Pai, falando ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Nem sempre o que queremos ouvir, mas sempre aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos escutar para mudar e transformar a nossa vida, mudar o nosso relacionamento contigo, Pai. Que o Espírito Santo fale conosco esta manhã, corrigindo o rumo da nossa fé, da nossa vida, de tudo aquilo que fazemos e de tudo aquilo que somos, Pai. Só a Tua palavra tem esse poder de revelar a nós a Tua vontade. E é o que eu te peço esta manhã. Fala conosco, usando para isso a minha vida, Pai, como instrumento em Tuas mãos, para que eu possa ministrar segundo a Tua vontade, segundo o poder do Espírito Santo, quebrando as barreiras, para que nós possamos receber, ouvir a Tua voz esta manhã. Te peço isso aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amados, esse texto é um texto também bastante conhecido, em que Jesus faz um milagre extraordinário, algo que deixou todos presentes boquiabertos, como diz aqui o final do texto, e muitos de nós já ouvimos essa história, né, dos 4 homens que ajudam um companheiro a chegar à presença de Jesus. Eu creio que o texto tem diversas lições para nós, mas olhando para a nossa realidade, talvez você tenha chegado à igreja, você tenha vindo à igreja essa manhã, está num momento de dificuldade, está num momento em que você necessita também de um milagre de Deus. Você se alegra em ver um milagre como esse, como nós nos alegramos, como aqueles que estavam presentes se alegraram, mas talvez você pense no seu coração: mas eu também preciso de um milagre. Eu também preciso que algo maravilhoso como isso aconteça na minha vida. Eu também preciso de uma operação desta sobrenatural de Jesus nesse problema que eu estou trazendo à casa do Senhor essa manhã. Talvez seja uma realidade de alguns aqui, talvez outros não tenham tanta necessidade assim, mas apesar disso, todos nós temos dificuldades aí no mundo em que nós vivemos, né? E eu creio também que é a vontade de Deus realizar milagres. Deus não fez milagres apenas porque queria mostrar que era Deus.
Deus não faz milagres apenas porque quer ser reconhecido. Eu creio que Deus também, quando faz milagres, Ele tem o prazer de abençoar o seu povo. Tem a alegria de ser bênção na vida daqueles que o buscam, como diz a Bíblia. Quem crê em Deus precisa crer que Ele abençoa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu creio que há uma alegria em Deus em fazer o milagre. Há uma alegria, e certamente houve essa alegria em Jesus ao fazer esse milagre. Não apenas para ficar notório entre todos, não apenas para comprovar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, mas porque também há uma alegria em Jesus em ver uma pessoa transformada, em ver uma pessoa tomar um leite e sair andando para sua casa, liberta, não é? Tanto do pecado quanto da doença, da enfermidade. Há uma alegria no coração de Deus em realizar coisas dessa maneira. Mas, olhando a realidade também, a gente pergunta hoje, por que os milagres hoje não são tão frequentes quanto eram no passado? Quanto eram, nem digo na época em que Jesus estava ainda entre nós, mas no início da igreja. Quantos milagres são narrados na Bíblia? Porque hoje os milagres não são tão frequentes e quando o são, muitas vezes são falsos, muitas vezes são fabricados, muitas vezes são produzidos, né? Ainda essa semana recebi lá pelo Facebook. Você tem Facebook? Tem? Quem tem Facebook aqui? Ó, você está facebookado, hein? Tem gente que não tem Facebook, não faz falta nenhuma, né? Mas tem gente que tem Facebook. E o Facebook às vezes traz umas coisas, né? E o irmão botou lá um suposto milagre, um vídeo de uma tal mulher que se diz pastora, arrancando um troço da cabeça de uma pessoa, né? E ele perguntou, o que vocês acham disso? Ele já tem a minha opinião, mas queria saber de vocês e tal, colocou. Eu fui assistir o vídeo. Nos primeiros 15 segundos do vídeo, a gente vê a mulher nitidamente com um alfinete escondido entre o seu dedo polegar e o seu indicador. E ela, quando coloca a mão na cabeça da pessoa, coloca assim, ó. E aí bota a outra mão e faz assim. Você vê isso nitidamente? E está todo mundo lá dando glória a Deus, e Satanás está repreendido, daqui a pouco sai o alfinete da cabeça da mulher. Minha gente, aonde é que nós estamos, né? Aonde nós estamos, que tempo nós estamos, mas as pessoas estão sedentas por ver alguma coisa. Então qualquer coisa que se lhes mostra é uma maravilha, você fica cego até para enxergar o alfinete escondido na mão da mulher. Porque você quer ver o milagre, você quer ver o sobrenatural, nem que seja de mentira, nem que seja uma mágica, nem que seja um truque de David Copperfield. Você quer se maravilhar com aquilo que está ali diante dos seus olhos. E há uma indústria por trás disso, mas a pergunta é, por que hoje não vemos mais tantos milagres autênticos, genuínos, que Deus ainda é capaz de fazer? E não esses fabricados, produzidos, pastores que contratam pessoas para largar a cadeira de roda e sair andando. Por que não vemos mais os genuínos milagres? E aí é que eu queria conversar com você essa manhã, porque eu creio que a Bíblia tem algumas respostas para nós, porque é preciso alguma atitude da nossa parte, para que os milagres continuem acontecendo. Porque, veja, Deus não mudou. Você acha que nesses anos todos Deus mudou uma vírgula? Deus mudou um pouquinho da sua característica? Não, amados. Deus é o mesmo. A própria Bíblia afirma que Ele é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o será sempre. Ora, se Deus não mudou, quem mudou então para que as coisas mudassem? Quem mudou fomos nós. Quem mudou foi a igreja. Quem mudou foram os crentes que hoje compõem as igrejas, irmãos. Então nós mudamos. E o que nós podemos fazer para que alguma coisa aconteça nesse sentido? Veja, nós não fazemos o milagre, quem faz o milagre é Deus. Mas nós somos componentes desta história, que às vezes atrapalhamos o milagre, que às vezes nos opomos à realização dos verdadeiros milagres. Então, quando você olha na história bíblica, você vê muitas vezes Jesus usando a própria pessoa para que o milagre acontecesse. Algumas vezes Jesus cura a pessoa, mas diz, vai se lavar no tanque de Siloé. E ela volta vendo. Por que há essa participação? Porque quando, mesmo no Antigo Testamento, né, Eliseu diz ao general Ciro, Naamã, que ele, para se livrar da sua lepra, tem que ir ao rio tomar um banho naquele rio. Por que não é imediato, não é na hora? Porque tem que ter essa participação da obediência.
Porque Jesus chega perto de um cego e mendigo e pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque há uma participação nossa, que às vezes pode ser positiva, pode ajudar o milagre, e às vezes pode ser negativa, ou seja, pode atrapalhar o milagre. E hoje em dia eu acredito que os milagres não aconteçam tanto, de forma tão notória como era no passado, porque nós estamos atrapalhando Deus. Nós estamos atrapalhando o milagre com as nossas atitudes. Então, a primeira sugestão que eu te dou essa manhã para mim e para você: vamos parar de atrapalhar Deus. Vamos parar de atrapalhar o agir do Senhor, para que a gente possa ver o milagre que a gente tanto deseja até na nossa própria vida. Vamos olhar para o texto aqui de novo e vamos ver algumas lições que esse texto tem aqui para nós. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui é que nada no reino de Deus é por acaso. Nada acontece assim de forma aleatória. Deus tem um plano e um projeto perfeito para todas as coisas. Deus tem uma vontade soberana que está operando. E nada acontece do nada, do próprio acaso. Não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem um propósito de Deus. Se eu creio nisso, eu preciso aprender a compreender e buscar que o propósito de Deus se realize na minha vida. Eu não estou à mercê do acaso. Você não está à mercê do acaso. Nossa vida não é fruto do acaso. Você não nasceu por acaso. Quando você começa a entender que Deus tem um plano para a sua vida, você precisa aprender a fazer com que esse plano se realize. Você precisa descobrir qual é o plano. Você precisa descobrir qual é a razão da sua existência, não é? E o que Deus deseja em você e através de você. Eu olho para esse texto, eu vejo que isso é uma verdade que está aqui misturada nessas letras, porque tudo tem um plano do Senhor. Eu preciso me colocar à disposição para que eu seja usado por Deus da maneira que Ele quer. Isso não atrapalhando o Senhor, não é? E aqui na história nós vemos 4 homens que se dispõem a ser uma bênção na vida daquele paralítico. Você pensa na situação do paralítico e pensa na situação dos homens. Quando a gente conta essa história, muitas vezes só se pensa no paralítico que vai ser curado, que vai receber a ordem de Jesus, levanta, anda e vai embora. Mas os 4 homens que vão até a casa dele, pegam ele pela maca, levam até o lugar onde Jesus estava. Aqueles homens, eles tomaram uma decisão. Tomaram a decisão de serem uma bênção. Eles estavam bem de saúde, concorda? Eles não precisavam ser curados. Eles não estavam precisando de um milagre. Mas eles tinham um amigo que estava numa situação ruim, que era aquele homem. Então eles decidem fazer alguma coisa. Veja, o milagre começa a acontecer na atitude desses homens. O milagre não vai acontecer só lá na presença de Jesus. Eu creio que Jesus já estava operando na vida desses homens. Tudo o que fazemos de bom é Deus que está fazendo através de nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. É Deus que nos move a fazer as coisas boas. O problema é que às vezes a gente atrapalha Deus. A gente não quer fazer o que Deus está nos movendo a fazer. Quantas vezes Deus já te moveu a fazer alguma coisa e você disse: não vou fazer. Não deve ser Deus que está falando comigo. Deus já te moveu a fazer, mas você se recusou a fazer. Aqueles homens não se recusaram. Eu acredito que eles foram movidos por Deus. E movidos por Deus se dispuseram, se colocaram à disposição. Quantos de nós estamos dispostos? A maioria de nós quer um milagre. Mas quantos estamos dispostos a ser usados por Deus, direcionados por Deus, obedecer a Deus? A maioria não está. A maioria quer receber o milagre, mas não quer ser um agente de milagre. Você que quer receber um milagre, comece primeiro a desejar ser um agente de milagre. Ao invés de você querer tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu quero, comece a pensar o que Deus pode fazer através de mim. Foi como eu falei aqui ainda há pouco na oração, quando nós oramos por alguém, Deus cuida de nós, entende? Por isso que a Bíblia fala, ao orarmos uns pelos outros, seremos curados. Por quê? Porque eu me desprendi de mim mesmo, eu decidi ser uma bênção ao invés de ter uma bênção. E a primeira coisa que chama a atenção é que esses homens tomaram essa posição.
O paralítico, é claro, é evidente a situação dele, ele precisa de um milagre. E por ser paralítico, ele não tem como lutar por esse milagre pelos próprios meios. Ele precisa de alguém que o carregue. E foi alguém que o carregue que ele teve, não é, irmãos? Então, outra lição que o texto nos dá, agora se você estiver no lugar do paralítico, de alguém que precisa de um milagre, como é importante ter amigos, irmãos. Nós ouvimos até isso lá no congresso também, numa das mensagens. Como é importante você ter amigos. Amigos de fé, amigos verdadeiros. Eu não digo amigos falsos, como hoje nós temos muito nas igrejas, infelizmente. Pessoas a quem você conta a sua vida e elas espalham para todo mundo e se voltam contra você. Mas amigos com quem você realmente possa confiar. Amigos que estejam ao seu lado nos momentos de dificuldade. Esse homem paralítico, ele podia ter muitas dificuldades por causa da sua paralisia, mas uma coisa ele tinha de bom, ele tinha 4 amigos. Ele tinha 4 amigos queridos que foram usados por Deus, que foram verdadeiros instrumentos de Deus na vida deles. Então, como é importante ter amigos que vão nos ajudar nesses momentos. E fazendo aqui um paralelo, uma analogia, eu vejo o lugar onde Jesus está, a casa na qual Jesus está ministrando. Eu quero fazer um paralelo disso com a igreja. Estes amigos também desse homem podem ser muito bem irmãos na fé. Porque veja bem, se eu quero amigos, aonde eu vou ter amigos, irmãos? Vai ser lá no meu trabalho ou vai ser aqui na igreja? Vai ser aqui na igreja. Até por causa do sentido da palavra amigo. Amigo é uma coisa, colega é outra. Você sabe a diferença de um colega para um amigo? Tem gente que parece que não sabe. Nós temos muitos colegas no trabalho, colegas no colégio, colegas na faculdade. Mas colega é aquele que está lá participando daquilo que você faz e você não tem nenhuma escolha sobre isso, alguém já o colocou ali. Agora, amigo é alguém que você seleciona para o seu círculo íntimo, para a sua intimidade. E pela própria Bíblia, que diz que nós não podemos ter comunhão com as trevas, que sociedade há entre a luz e as trevas, dizia o apóstolo Paulo, eu já percebo que um colega de um lugar qualquer, que não é cristão, que não está na luz, de maneira nenhuma pode ter o status de amigo. Amigo é alguém que também está na luz, como eu estou na luz. É alguém que comunga da mesma verdade que eu creio. Então, o lugar onde eu posso ter amigos é dentro do corpo de Cristo. Não necessariamente nesta igreja, mas se eu sou desta igreja, melhor é que eu tenha amigos nesta igreja e não colegas nesta igreja. Mas, de uma maneira geral, eu posso ter amigos em qualquer igreja que faz parte do corpo de Cristo. Mas amigo mesmo de verdade, o único lugar onde eu posso tê-los é na igreja, irmãos. Irmãos que creem no Deus que eu creio, que estão na luz como eu estou na luz, é com eles que eu terei amigos. Então veja como é importante ter amigos. E às vezes eu fico preocupado com algumas pessoas que conseguem frequentar a igreja durante anos e não conseguem desenvolver uma amizade na igreja. E eu fico pensando, será que a nossa igreja é tão ruim assim, né? Que só tem gente ruim que ninguém... Não, é a pessoa que é tímida, não, é a pessoa que é fechada. Mas será que o problema está nela apenas, mano? O problema está na pessoa. E de repente essa pessoa some, desaparece. Mas cadê? Ninguém sente falta dela. Aí eu que tenho que ficar ligando para ela, eu que tenho que sentir falta dela. Por que ninguém sente falta? Porque ela não fez um amigo. Isso é importante demais. Você ter amigos dentro da igreja. Eu tenho Jesus, isso me basta. Em determinado ponto, sim. Até determinado ponto, sim. Mas não é só disso que o Senhor nos fala. Ele nos fala de igreja, Ele nos fala de corpo, Ele nos fala de comunhão, Ele nos fala de amor. Então, isso se exercita com o outro, não apenas com Jesus. E esse homem paralítico, paralisado há tantos anos, tinha 4 amigos, de verdade, que foram lá, que se importaram com ele. Não é? Amigos que se importam com você. Você tem tudo para tê-los, mas você precisa entender a importância de tê-los, a importância de criar laços. Eu não digo para você ser aí um Maria vai com as outras, né? Como é que chama? Beija todo mundo, abraça. Não é necessário isso. Mas que pelo menos você tenha um grupo seleto, aos quais você diga, estes são meus amigos, com quem eu posso contar
posso contar com essas pessoas. Não são apenas colegas. Esse sentimento de coleguismo, irmãos, dentro da igreja não cabe bem. Nós deveríamos ser amigos. Porque não estamos apenas frequentando uma igreja, como frequentamos um colégio, uma faculdade, um ambiente de trabalho. Aqui podemos desenvolver melhores laços de amizade. E a prova de que isso é importante é o que aconteceu com esse homem. Veja, esse homem, fazendo um exercício aqui de pensamento, ele poderia ter morrido em casa. Poderia ter ficado lá, paralítico, a vida toda. Devia ter alguém lá que botasse lá um pratinho de comida para ele, de repente trocava a fralda dele, sei lá. Mas se ele não tivesse 4 amigos, ele jamais teria saído dessa situação. Ele podia ter terminado os seus dias internado na sua casa, na sua cama, no seu leito, que seria o seu leito de morte. Seria este o destino da sua vida. Não porque Deus não seja Deus e não quisesse curá-lo, mas porque ele não tinha amigos. Você vê como eu disse aqui que nós colaboramos ou atrapalhamos o milagre? Deus não faz nada na minha vida, mas é porque talvez você não tenha amigos. Mas é talvez porque você não se integre ao corpo. Talvez porque você não esteja firme na igreja. Você está sempre borboleteando pela igreja, mas você não está firme no corpo. Por isso o milagre não acontece. Porque a tua parte você não faz, embora Deus faça a parte dele. E aquele homem, porque tinha amigos, ele teve essa oportunidade. E olhando para esses 4 amigos, eu também acho importante demais olhar para a atitude deles. Veja como eles foram animados, né, irmãos? Amigos animados, que saem de casa carregando aquele peso daquele homem, que um homem paralítico pesa. Pesa ou não pesa? Já carregou um defunto? Já? Defunto pesa, gente. Paralítico está naquele momento como um defunto. Não consegue se mexer, então pesa. E aqueles 4 entram na casa daquele homem e carregam aquele homem até a casa, a Bíblia não diz a distância, onde estava Jesus pregando a palavra. Eles carregam aquele homem, porque eles eram pessoas bem dispostas. Eu volto a bater naquela tecla que eu sempre bato. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Aqueles homens eram animados. Eram ou não eram? Se eles não fossem animados, eles diziam assim, não vale a pena carregar esse peso. Não, esse cara pesa demais, deixa ele aí mesmo, deixa morrer, desgraçado. Se eles não fossem animados, eles diziam, não, hoje eu não estou com força para nada, hoje não dá para carregar esse cara. Mas tem que ser hoje, Jesus está lá hoje. Tem coisas que não dá para deixar para depois, você entende isso? Tem coisas que tem que ser feitas agora. Não dá para deixar para depois, mas eles eram animados. Quantas bênçãos você já perdeu por causa do seu desânimo? Fala para mim. Quantas bênçãos, quantas oportunidades você já perdeu porque estava desanimado? E como eu digo sempre aqui, você já me cansou de ouvir, desânimo é pecado. Porque se Jesus diz, tem de bom ânimo, isso é uma ordem, quando eu desanimo, eu estou desobedecendo a uma ordem. Desobedecer é pecado. Então, desanimado, em primeiro lugar, é um pecador. Um desanimado não precisa de um estímulo. Queridinho, vamos lá e tal. Não, um desanimado precisa de uma surra. Porque ele é um pecador. É disso que ele precisa. E quantas vezes você merecia uma surra por ter ficado em casa, por ter perdido a bênção, a oportunidade que Deus queria te dar. Talvez até de vir à igreja, de ouvir uma palavra que mudaria a sua vida. Mas você preferiu ficar paralítico em casa. E aqueles homens não, eles eram realmente dispostos, bem dispostos, animados. E eu não imagino aqueles homens, pelo que eles fizeram, pelo desenrolar da história. Veja, são detalhes que a Bíblia não diz, mas que a gente pode imaginar saudavelmente. Veja, eu não imagino aqueles 4 pegando cada um no lado da maca e dizendo, vamos lá levar esse desgraçado. Não aguento mais, tomara que ele chegue logo onde está Jesus. Não aguento mais carregar esse peso. Para que eu me ofereci para pegar esse peso? Vida, azar. Para que eu vou? Agora está pesando demais. Meu braço está doendo, a minha bursite. Eu não consigo imaginar esses caras fazendo isso. O que eu imagino pelo desenrolar do texto, olhando para o texto, só para o texto, é que eles iam alegres. Porque quando eles chegam lá e vem a barreira, eles inventam uma oportunidade de fazer o cara chegar na presença de Jesus. Essa é a atitude de quem está alegre. Porque quem já sai reclamando,
Quando vê o primeiro sinal fechado, trânsito ruim, manifestação, volta para casa. Não é assim? Algumas igrejas esvaziaram. Eu estava conversando com os pastores lá no congresso. Esvaziaram por quê? Por causa das manifestações. Não, hoje tem manifestação, não vou na igreja, não. Irmão, todo dia tem manifestação, basta ir no centro de macumba. Tem manifestação todo dia no centro de macumba. Não, hoje está chovendo, não vou à igreja, não. Não é assim que as pessoas fazem? É por isso que o milagre não acontece. Não é que Deus mudou, mudou você, mudou eu, mudaram os crentes. É ou não é? Então não imagino aqueles homens saindo de casa aborrecidos. Eu imagino eles saindo de casa todo alegres, com fé. Vamos lá, meu filho, hoje você vai ser curado. Hoje eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa por você. Eu vou carregar você aqui na maior alegria, não estou nem sentindo o peso. Já viu quando você está alegre, você nem sente o peso? Quando você está feliz, animado, você nem sente as dificuldades, porque o teu estado de espírito é outro. Eu imagino aqueles homens saindo assim, carregando aquele homem no melhor estado de espírito, na maior fé, na maior certeza, na convicção de que eles iriam com aquele fardo, mas voltariam sem ele. Será que você tem a convicção de que quando você vem para a igreja, mesmo que você esteja carregando um fardo pesado, você vai voltar para casa sem ele? Isso é fé. Isso é fé. Esse é o milagre. Talvez você diga, eu fui ao culto, voltei e nada aconteceu. Como não aconteceu nada? Você recebeu a palavra de Deus. Deus falou com você. Se não aconteceu nada, você é surdo para Deus. Você ouve, mas não entende, não recebe. Porque sempre que Deus fala, a gente recebe alguma coisa de Deus. Então você vem com fardo, você vem com peso, você vem com dificuldade para a igreja. Você não vem à igreja porque está tudo bem ou porque está tudo mal. Você vem porque você quer servir a Deus, porque você quer cultuar o Senhor. É como eu digo sempre, as pessoas às vezes somem da igreja, dizem, o que houve? Eu estou trabalhando muito. Eu digo, eu sou um vagabundo que fico aqui todo o tempo. É isso que você está dizendo para mim? Eu não venho porque estou trabalhando. Você vai porque não tem nada para fazer, vai para a igreja, é isso? Amanhã, 6h15, estou acordando para ir para o meu trabalho. Então, meus amados, a gente coloca desculpa. Mas quando você vence, e vem mesmo com fardo, mesmo com toda a dificuldade, poxa, trabalhei hoje com um animal, e meu chefe foi mal comigo e tal, mas eu quarta-feira quero estar lá na igreja, eu vou para o culto, eu quero cultuar, eu quero ouvir a palavra de Deus, porque você tem a certeza que todo o peso que você trouxer, você vai deixar aqui, e você vai para casa leve. Eu já vi tantos testemunhos assim. Já vi pessoas até botarem no Facebook. O Facebook também serve para isso, né? Pastor, ouvi a palavra e voltei leve. Era a palavra que eu precisava. Não estava nem querendo ir à igreja, mas quando eu vim e cheguei, eu recebi aquilo que... É assim que funciona. A vontade de não vir, a vontade de ficar em casa é a vontade do paralítico. Você escolhe, você quer ser um paralítico ou você quer ser curado? Você quer ser uma bênção como aqueles 4 homens... ou quer ser um que nada faz e nada ajuda? Depende da sua decisão, da sua escolha. Então eu vejo nesses homens essa expectativa de que ao chegarem o fardo ficaria lá e eles voltariam sem aquele fardo. Eu não imagino esses homens pensando em trazer de novo aquele paralítico para casa. Ah, vamos lá com esse peso, vamos chegar lá e vamos voltar com esse peso de novo. Não tenho dúvida nenhuma que eles tinham a convicção que eles voltariam para casa sem aquele peso, queridos. Voltariam sem carregar, porque alguma coisa aconteceria. Então, eu preciso vir para a igreja com esse mesmo sentimento, com esse mesmo pensamento, crendo que eu vou voltar para casa sem este fardo, sem as crises que eu estou trazendo à igreja. Crendo que eu vou voltar para casa sem o peso dos problemas, sem o peso das dificuldades, sem tudo aquilo que eu trouxe para cá. Eu vou voltar diferente. É assim que você vem para a igreja? Porque se não é assim, a igreja deve ser um saco. Fala comigo. De novo olhar aquela igreja? De novo ouvir o pastor Maurício com as coisas doidas que ele fala lá? Ah, não aguento mais isso não. É muito chato isso aqui. Se for assim, você vai acabar chegando a essa conclusão. Mas se você vem para cá como vieram aqueles 4, com a mesma disposição que trouxeram aqueles 4... pensa bem como vai ser diferente a sua vida. Com que alegria você vai sair da igreja? Sem o peso que você largou aqui aos pés do Senhor.
ao ouvir a palavra, ela tocou e transformou o seu coração. Porque é interessante também observar no texto, é que Jesus estava naquela casa, o texto diz, pregando a palavra. Ele não estava fazendo uma sessão do descarrego. Ele não estava lá distribuindo rosa ungida nem galho de arruda. Jesus estava pregando a palavra. Ele não botou uma placa na porta dizendo, venha que é noite de milagre. Ele não botou uma placa dizendo, pare de sofrer. Ele não botou nada disso, ele estava pregando a palavra. A principal ocupação de Jesus era pregar a palavra. De vez em quando fazia uns milagres. Mas a principal ocupação era pregar a palavra. Por isso a Bíblia diz, os milagres seguem a pregação da palavra. Os milagres não podem substituir a pregação da palavra. Jesus estava pregando a palavra e aqueles homens foram lá. Não tinha nenhum convite desses que as igrejas fazem. Mas eles tinham a certeza que voltariam de lá sem o fardo e sem o peso daquele homem. E aí, amados, aqueles homens enfrentaram a dificuldade e foram. Mas o texto diz que mesmo querendo ajudar, mesmo cheios de boa intenção, mesmo cheios de animação, eles encontraram uma barreira pela frente. Veja o versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Veja que diferença também, veja como é que mudaram as pessoas, né? Isso também é um sinal da diferença. Eu disse que hoje os milagres não acontecem tanto, por quê? Porque hoje também não tem muita gente interessada em ouvir a palavra. Veja, Jesus não anunciou que faria milagres aquela noite. Ele estava apenas pregando a palavra, mas olha como é que aquelas pessoas eram diferentes. Elas tinham interesse em ouvir a palavra. E elas foram todas para ali de maneira que não tinha lugar nem junto à porta. Porque Jesus está fazendo o quê? Pregando a palavra. É outra diferença hoje em dia. Hoje as pessoas não estão mais interessadas na palavra. As pessoas estão interessadas em saber se a igreja tem um bom louvor, se a música é dançante, para a gente balançar o esqueleto na igreja, se tem fumaça, se tem gelo seco, se tem luzinha brilhante. As pessoas estão interessadas se vai ter sessão do descarrego. É nisso que elas estão interessadas, e não na palavra. Pelo contrário, quando chega a hora da palavra, pensam, de novo a palavra. Também porque tem muito pregador ruim aí, né, irmão? Tem muito mesmo que você ouvir só com um balde de vômito do lado, né? Fala sério. É verdade. Mas a verdade é também que as pessoas não estão interessadas em ouvir a palavra. Não estão sedentas por ouvir Deus. Elas estão com vontade de receber Deus nos seus efeitos, não na sua palavra. Essa é a grande diferença também, porque os milagres não acontecem. Mas estão eles lá, e uma multidão está tomando toda a casa a ponto de nem junto à porta ter lugar. Esta cena que eles encontram quando chegam lá com um paralítico. E aí é uma coisa também para pensar, porque é importante pertencer à igreja. Mas às vezes, irmãos, a própria igreja impede que a gente consiga o milagre. O que é isso? É a barreira que eles encontraram no meio do caminho. Pessoas ouvindo Jesus falar. A assistência de Jesus. Vamos dizer então, a igreja, né? Estão ali reunidas pessoas ouvindo Jesus falar. Mas, o que acontece? Eles chegam àquela cena, querem levar o homem ali para dentro, está tão cheio que não conseguem entrar. O que eles fazem? Erguem o homem até o eirado, até acima do telhado da casa, ali fazem um buraco e descem a maca do homem por aquele buraco, exatamente no lugar que correspondia ao lugar onde Jesus estava. Agora pensa comigo, às vezes a própria igreja é uma barreira, por quê? Qual é a lógica disso? Eu cheguei aqui com um paralítico, normalmente há prioridade nesse caso, é ou não é? A pessoa está ali com uma deficiência, com um problema, ela deveria ter um tratamento prioritário. Ao chegar com ele, ela dizer, dá licença, deixa eu passar com ele, olha só como é que ele está, dá licença, dá licença, dá licença, e entrando. Mas por que eles não fazem isso? Por que eles não pedem licença e vão botar o homem por cima? Porque nessa hora, irmão, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente é isso que acontece. A igreja às vezes se torna o próprio obstáculo, porque todo mundo quer o seu milagre, todo mundo quer a sua bênção, e ninguém quer dar o seu lugar para outro ser abençoado na sua frente. Alguém diria, não, eu cheguei aqui primeiro, eu tenho direito a esse lugar. Eu tenho direito, estou aqui na primeira fila, porque eu cheguei cedo aqui para ouvir Jesus falar.
Agora vai entrar com um cara? Não, não vai não. Vai entrar coisa nenhuma. Não é assim? Infelizmente é assim que acontece. Infelizmente, às vezes, até esta é a atitude da igreja. Não é? Porque é difícil convencer alguém que o seu problema é mais importante do que o outro. É difícil demais alguém convencer a você que há alguém com um problema maior que o seu. Na hora que você está passando por um problema, o seu problema parece ser o maior problema do mundo. Não é assim que funciona, irmãos? Faça aí uma análise. É assim que funciona. Nós, quando estamos sendo vítimas de um problema, temos a tendência de achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. E não temos olhos para mais nada, para ninguém, para nenhuma necessidade. Por isso que às vezes eu digo que a gente chora de barriga cheia. Porque a gente nunca olha para outros problemas que são piores do que o nosso. E mesmo assim a pessoa está lá firme. E você com a dorzinha de dente já está desmaiando. Não é, irmãos? Porque essa tendência maldita que a gente tem de achar que o nosso problema é sempre pior do que o do outro. E é difícil que aqueles caras conseguissem convencer alguém que era mais importante deixar aquele paralítico passar do que eles estarem ali na frente. Então a alternativa que eles arrumaram foi de erguer o homem e colocá-lo na presença de Jesus por algo realmente bem escandaloso, né? Abrir um buraco no teto da casa para colocar o homem ali. E aí? O que que nós fazemos quando alguém passa à nossa frente na fila? Vamos ver isso na hora da cantina. Ah, não é? O que que nós fazemos quando estamos naquela fila da cantina? É o nosso testemunho, a nossa atitude. Na verdade, o paralítico furou a fila, né? Porque colocaram ele por cima do telhado, ele caiu lá. Deu uma furada boa na fila ali, né? O que que nós fazemos quando alguém passa à nossa frente? Às vezes, a própria igreja, a própria multidão, é o impedimento para a solução do meu problema. Quando essa multidão se torna uma multidão egoísta, exclusivista, que cada um só pensa em si mesmo, que cada um só busca os seus próprios interesses. E às vezes aquilo que chamamos de igreja não é igreja. Nós hoje chamamos muitos lugares de igreja, mas na verdade não é igreja, é um bando de gente, cada um buscando o seu próprio interesse. Isso não é igreja. A igreja que a Bíblia descreve diz que o outro deve considerar o interesse do outro superior ao seu próprio interesse. É isso que a minha Bíblia diz. Cada um considere o interesse do outro como superior ao seu próprio interesse. E não é isso que a gente vê nessas supostas igrejas. É um bando de gente, cada um querendo buscar o seu. E se for possível passar por cima do outro, passa. Não é? É igual quando tem alguém entre você e a bênção, você passa por cima da pessoa para chegar lá na bênção primeiro. É essa multidão que muitas vezes atrapalha. E esse é um exemplo aqui, no caso que nós estamos lendo. Porque cada um quer cuidar de si, sem levar em consideração a necessidade do outro. Isso não é o que Jesus ensinou. Isso não é o que Jesus ensinou. Isso é que esses pastores safados ensinam. Mas não é o que Jesus ensinou. Então, o que me fica também de lição? Quando esses homens chegam com o paralítico e encontram a barreira da multidão, eles são criativos. E eles acham uma alternativa. Resumindo para nós em palavras simples, não desista diante das barreiras. Barreiras vão sempre existir, irmãos. Você acha que tudo que você quer vai chegar na sua mão de mão beijada? Mesmo que seja bom, mesmo que seja justo, mesmo que seja coerente, sempre teremos lutas, sempre teremos barreiras. Mas o que a gente faz diante das barreiras é que muda. Por isso eu lembro que eu disse aqui no início da mensagem, mudamos nós. E os milagres hoje não acontecem porque as nossas atitudes também são outras. O milagre aconteceu na vida daquele paralítico, primeiro porque ele teve 4 amigos que romperam a dificuldade de carregar o seu peso e que foram alegremente até a presença onde Jesus estava e ao chegarem ali diante de uma barreira, não desistiram. Muitos de nós, ao chegarmos ali, talvez a gente até cumprisse a primeira parte. Eu vou lá ajudar aquela pessoa, né? Eu estou cheio de coração bom para ajudar. Na verdade, tem gente que ajuda porque quer aplauso, né? Vamos pensar sobre isso? Tem gente que gosta de fazer caridade porque, na verdade, quer reconhecimento, quer ser tido como bom,
quer ser tido como bom feitor, benfeitor, né? Gosta dos louros que a caridade lhe dá. Então ela, vou lá ajudar esse paralítico, vem cá, querido, vamos louvando para Jesus, lá vou eu, tal. Aí chega lá, poxa, olha, desculpa paralítico, mas hoje não é o teu dia. Você viu que a gente até fez o esforço de vir até aqui, mas está fechado, não dá para chegar lá. Você está vendo? Ele voltava com o paralítico para casa. Quem viu a cena dizia, pô, bacana aqueles 4, né? Viu? Eles foram bonzinhos, né? Com o paralítico, olha, foram bacanas, né? Pessoas boas, caridosas. O aplauso, eles já teriam ganho. Eles tentaram. Não é essa a desculpa que a gente dá. Eu tentei, eu bem que tentei, você sabe que eu tentei. Mas Deus sabe tudo, irmão. Deus sabe que talvez você não tentou o suficiente. Talvez você não tentou um pouco mais. Talvez você se limitou apenas para ficar bem na fita. Não é? Eles ficariam bem na fita, porque já fizeram o que tinham que fazer, já foram até lá. Mas quando encontraram, não, irmãos, eles foram em frente, eles, apesar da barreira, fizeram. Nós, muitas vezes, fazemos o contrário, somos impedidos de fazer a obra do jeito que a gente quer, então a gente diz assim, então não faço. Se não é do jeito que eu quero, não faço. Tira isso para todos os exemplos, até dentro da igreja. Quantas vezes há pessoas na igreja que chegam na igreja, começam a servir, começam a fazer, começam e tal. Mas elas já têm uma concepção de igreja, uma concepção de evangélico, de repente é diferente da nossa. Aí eles dizem, eu quero ajudar, mas se não for do jeito que eu quero, eu não faço. Não é assim que acontece? Quantas vezes eu já vi isso aqui na igreja, irmãos? Se não é do jeito que eu quero ajudar, mas eu gosto de mandar. Se não é do jeito que eu quero, eu prefiro não fazer. Eles vão levar o paralítico. Mas se não é do jeito que ele quer, ele podia largar o paralítico lá e não, vamos embora, vamos voltar com ele para casa, porque não deu para ser do jeito que a gente quis. Mas uma lição de Jesus para nós, do texto bíblico, irmãos. Nós temos que fazer, independente se é ou não do jeito que a gente quer. Se não é do jeito que a gente quer, continuamos a fazer, damos um jeito, fazemos de uma forma diferente. Seja mais flexível. Procure alternativas inteligentes na sua vida. Às vezes você não é abençoado porque você é inflexível. Se não for do jeito que eu quero, eu não quero. Então não quero, não tem. Não é assim? Você acha que Deus vai fazer do jeito que você quer? Quem ensina isso? São os pregadores da teologia da prosperidade. Que você diz e Deus faz exatamente como você quer, porque Ele é escravo de vocês. Deus faz tudo o que você quer, do tintim para o tintim. O meu Deus é diferente do Deus deles. Eles têm outro Deus, eu tenho outro. O meu Deus é soberano, Ele faz como Ele quiser. Eu é que tenho que me adaptar, não Deus se adaptar a mim. Eu é que fui feito à imagem e semelhança de Deus, e não Deus à minha imagem e semelhança. Entende? Então eu preciso ser flexível. Às vezes você não é abençoado porque você não é flexível. Quantas pessoas são assim, morrem orgulhosas, morrem secas, orgulhosas, porque não são flexíveis. Se não for do jeito que eu quero, não quero. Não tem bênção para você. Não tem milagre para você. Nós precisamos buscar alternativas inteligentes, e foi o que eles fizeram. Eles não desistiram. Eles acharam uma maneira de levar o homem até Jesus. A barreira estava ali, eram pessoas que não me permitiam que eles chegassem, nem se aproximassem, nem davam licença. Mas eu não vou desistir, eu cheguei aqui até agora, eu não vou desistir daqui. Eu vou chegar à presença de Jesus. Não importa que todo mundo não queira, eu vou. Essa é a convicção que nós muitas vezes não temos. A primeira barreira, a gente desiste e bota a culpa nos outros. Olha, eu bem que queria servir Jesus. Eu bem que queria ser crente. Mas toda igreja que eu vou, tem gente que me trata mal. Eu bem que queria ser crente, mas tem sempre uma barreira. Tu não quer coisa nenhuma. Quer coisa nenhuma, vem me enganar, não. E quem quer, vai até a presença de Jesus. E não importa com a multidão que está em volta, impedindo, com as barreiras. Não importa com gente mal educada. Toda igreja tem gente mal educada. Toda igreja tem maluco. Sabia disso? Toda igreja tem doido. Toda igreja tem gente grossa. Todo lugar que você for, em qualquer lugar do mundo, tem gente assim. Talvez não no templo budista. Está todo mundo Aí outro dia eu li a semana passada a notícia no jornal, você entendeu? Grupo budista quebra a mesquita islâmica. Eu falei, caramba, até os budistas. Cadê a meditação? Foram lá e meteram o pau nos muçulmanos.
Então, não tem lugar em que tudo seja como eu quero, em que tudo seja do jeito que eu desejo, em que tudo seja certinho como eu quero. Eu é que preciso me adaptar, eu é que preciso me moldar, porque eu quero é Jesus. Ah, não teve para mim, então eu volto. Em caminho eu vou criar uma oportunidade, eu vou criar uma alternativa. E foi o que eles fizeram, eles criaram uma alternativa e lá foram eles levar aquele homem. Eu tenho um propósito e eu vou com aquele propósito. Se não der de um jeito, eu faço de outro. Mas eu não vou desistir. É essa convicção que está faltando a vocês, crentes. É esta convicção que está faltando a nós, irmãos. Se não é de um jeito, eu vou tentar de outro, mas eu não vou voltar para casa. Eu não vou ficar preso à minha paralisia. Eu vou arrumar uma alternativa. E nós não podemos desistir nunca. Cristão não desiste, irmãos. A nossa fé é a fé da perseverança. Nós não temos o direito de desistir. Nós não podemos desistir das pessoas, como aqueles amigos não desistiram do paralítico. Nós, como igreja, não podemos desistir de levar pessoas a Cristo. Talvez você já tenha tido várias barreiras ao pregar para alguém, várias objeções, vários obstáculos. Não desista, continue pregando. Pregação é assim. Imagina se eu fosse desistir. Tanto que eu já preguei aqui, vocês não fizeram nada que eu falei. Imagina se eu vou desistir. Você acha que eu vou desistir? Não desiste, não desiste, não desiste. Continue pregando. Continue pregando. Assim temos que ser nós, em todos os níveis. Continuar pregando, pregando, pregando. Isso é não desistir de levar alguém até Jesus. Nós pregamos para quê? Essa é outra questão também fundamental. Tem gente que prega para atrair gente para si. Tem pastores que pregam para trazer gente e dinheiro para a igreja. Nós pregamos para levar pessoas para Jesus. Eu não quero nenhum de vocês para mim. Vocês são de Jesus. Então nós temos que pregar para levar pessoas a Jesus. Eu não sou um intermediário. Para ir para Jesus tem que passar por mim. Não sou isso, ninguém é isso. Você pode ir a Jesus, mas estou aqui para ensinar você, para mostrar você, para abrir o seu coração com a palavra, para que você possa ir a Jesus. Então nós não podemos desistir de levar as pessoas a Jesus, colocar as pessoas frente a frente com Jesus. Não podemos desistir disso, irmãos, por causa das barreiras que vão acontecer, por causa das dificuldades, dos obstáculos, dos inimigos, do diabo, sei lá quem quer. Você não pode, não tem o direito de desistir. O problema é que a gente tem sempre um bom motivo para desistir. Tem sempre uma boa justificativa para ter desistido. Porque a gente precisa de uma justificativa. E aí, mesmo que existam pessoas na igreja, até dentro da igreja, que sejam um obstáculo, não desista de vir para a igreja, irmãos. Você acha que você vai chegar aqui e vai encontrar todo mundo favorável a você? Não, tem gente do contra mesmo. A Bíblia não diz que tem joio e tem trigo. Então como é que você quer esbarrar só com trigo? Então a Bíblia seria mentirosa. Dentro da igreja você vai encontrar com joio. E o joio vai fazer mal a você, mas você não pode desistir por causa disso. Né? Há muitos paralíticos lá fora que precisam ser trazidos para cá. E você tem que ser um desses maqueiros para carregar. Mas você também tem que saber o caminho desse lugar. Independente das dificuldades que você possa encontrar aqui. Aqui existem pessoas maravilhosas. Sabia disso? Existem pessoas na nossa igreja que são pessoas maravilhosas. Que estão prontas para ser uma mão estendida para você. Que estão prontas para ouvir você sem criticar você. Que estão prontas para serem um braço amigo para te abraçar. Agora existem outros que não são tudo isso. Mas existem alguns assim. Então, amado, você precisa perseverar. Porque sempre vai haver alguém que não faz nada, que é um peso morto. E tem aquele que, além de não fazer nada, ainda atrapalha. Não tem isso, tudo que é lugar? Tem alguns que eu fico orando para não fazer nada. Não, fica quietinho, meu filho, fica. Não abre a tua boca, pelo amor de Deus, mas abre a boca. Aí pronto. Abriu a boca, joga tudo para o brejo, né? Mas fazer o quê? Tem isso na igreja. Tem gente maravilhosa, tem gente que é neutra e tem gente que é uma porcaria. Existe isso. Mas a obra será feita por quem faz. A obra é feita por quem faz, irmãos. E veja, tem gente na casa onde Jesus estava. Veja o versículo 6 comigo. Mas alguns dos escribas estavam como? Assentados ali. E arrazoavam em seu coração.
Veja, dentro da casa onde Jesus estava pregando, tinha alguns escribas. O que é o escriba? É o religioso, é o legalista, é o hipócrita, né? Que está ali. Por que ele está ali? Ele não está ali porque ele quer ouvir Jesus, ele não quer receber uma palavra para a sua vida. Ele está ali esperando uma oportunidade de criticar. Ele está ali esperando uma chance de falar mal. Você acha que na igreja não tem gente assim? Você acha que não? É claro, tem gente aqui que não está aqui para ouvir a palavra que eu estou pregando. Está aqui para olhar para mim, para ver se meu terno está bem passado, se meu cabelo está bem cortado, se eu não estou dizendo uma bobagem. Está aqui para isso, para ver se na minha vida se cumpre tudo aquilo que eu prego. É claro que tem gente aqui para isso. Como os escribas estavam lá também para isso, irmãos. Mas o que vamos fazer? Veja, estavam ali só para saber e criticar o que Jesus estava falando. E quando ele disse ao ver o paralítico, os teus pecados estão perdoados, imediatamente acendeu aquilo que eles vieram ali fazer. Como é que pode ele fazer? Isso é uma blasfêmia. Esse cara está blasfemando, ele não poderia fazer isso, então estão ali para criticar. Eles não foram ali para contribuir de maneira nenhuma. Na igreja você vai encontrar pessoas que estão aqui não para contribuir, para atrapalhar, para fazer peso no barco. Não estão para remar. Estão ou para remar ao contrário, ou para fazer peso. Isso vai acontecer sempre. Estava ali Jesus e tinha gente assim. Jesus escolheu 12, tinha um traidor, irmão. Você acha que não vai ter isso em lugar nenhum? Claro que vai ter. Porque é fácil criticar. É fácil criticar quando não se tem um conhecimento da verdade. A pessoa que não tem conhecimento da verdade, ela só sabe criticar. Os escribas conheciam a Bíblia, mas não conheciam a verdade da Bíblia. Eles eram especialistas na Bíblia, mas não conheciam a verdade que estava nela. Por isso estavam ali prontos a criticar Jesus. Porque não conhecem as dificuldades, não sabem o problema do outro, não estão nem um pouco interessados na vida do paralítico. Aquele paralítico era um peso morto para eles. Se aquele paralítico continuasse paralítico por mais 500 anos, para eles também estava tudo bem, não tinha problema nenhum, porque não estão interessados em que algo melhore. Estão interessados em encontrar um defeito para expor o defeito e fazer com que piore. Infelizmente, existem pessoas na igreja com esse mesmo espírito. E aí, amados, uma igreja parada, uma igreja que se dobra a esse tipo de comportamento, acaba sendo um obstáculo. Como eu disse, a própria igreja se torna um obstáculo para que pessoas possam chegar a Jesus. E nós não podemos ser obstáculos. Nós temos que ser agentes da cura. Nós temos que ser os que pegam na maca para carregar o paralítico. Os que fazem o possível e até tentam o impossível para colocar alguém na presença de Jesus. Foi isso que aqueles homens fizeram. E para terminar, amados, vamos ler o que diz aqui o versículo 12 do texto. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Veja só, os mesmos que atrapalharam a cura, acabaram no final dando glória a Deus, né? Interessante isso, né? Os mesmos que estavam ali na porta, impedindo o homem de chegar, quando vem um milagre, aí vão dizer, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus surpreende aquelas pessoas, operando um milagre na vida de um homem, que na verdade não fez força nenhuma para receber. E essa é outra afirmação que precisa ser quebrada, outra mentira que tem sido divulgada. Ah, o milagre depende sempre de você. Claro, existe uma parte nossa, como eu disse aqui durante a mensagem, mas não depende só de mim. O milagre depende de Deus, porque quem faz milagre é Deus. Aquele paralítico, o texto não diz que ele pediu para ser curado. O texto não diz que ele falou qualquer coisa com qualquer pessoa a respeito da sua própria cura. Não fez nenhuma força, não fez nenhum sacrifício. O paralítico não fez 7 semanas de jejum, de qualquer coisa, 7 semanas de envelope gordo. Não fez nada disso e recebeu a cura. Mas como pode? Não fez nenhum sacrifício, porque tem gente que é assim, né? Cura com Deus é só com sacrifício. Fizer sacrifício, recebe. Não, o paralítico não fez nada. Mas ele foi curado, ele recebeu o que ele precisava, e não fez força nenhuma para receber isso. E aí todo mundo deu glória a Deus. Meu amado, talvez a sua situação que chegou aqui hoje também está um pouquinho como a desse cara, desse paralítico. Você está precisando de um milagre. Você está precisando de um milagre, você não sabe nem o que fazer ao certo para recebê-lo, né?
Você não sabe nem como isso poderia ser possível. Talvez você até tenha enfrentado alguns impedimentos para chegar até aqui essa manhã, para estar na igreja hoje, né? Talvez alguns impedimentos estejam ainda na sua vida, querendo te livrar, querendo te tirar da presença de Deus. De repente, alguns amigos, a própria família, até irmãos da igreja. Talvez você não venha porque tem irmãos aqui que não te caem bem e tal. Talvez seja a tua família. Você sabia que Jesus falou que os inimigos do homem são os de dentro da sua própria casa? Às vezes o nosso familiar é o nosso maior inimigo, aquele que quer nos tirar da presença de Deus. Irmãos, é tão impressionante isso. A gente já ouviu testemunhos, ouvi até lá no congresso. Pessoas que são realmente insensatas. Mulher que orava pelo seu marido, para o marido converter. Aí o marido converte, ela separa dele. Por quê? Porque agora ele não está mais em casa, está só na igreja. Ele não só quer saber das coisas de Deus, ela não quer. Ela antes orava para ele converter, agora ele converteu, ela briga com ele. Tem gente doida, irmãos. Tem gente doida em qualquer lugar. Dentro da casa da gente tem gente doida. Dentro da família da gente tem gente doida. Que quer tirar a gente de Jesus. Mas você não pode deixar a presença de Jesus. Você não pode levar em conta esses obstáculos. Você não pode parar diante dessas barreiras. Você tem que continuar. Amém? Você tem que arrumar uma alternativa para chegar à presença de Jesus, mesmo que todo mundo e todas as pessoas queiram te impedir. E uma coisa eu garanto a você que chegou aqui essa manhã precisando de um milagre. O paralítico teve 4 pessoas, 4 amigos querendo ajudá-lo. Aqui eu tenho certeza que tem mais de 4 querendo ajudar você. Tenho certeza, você pode até não conhecer, mas aqui na igreja, hoje, agora, tem mais de 4 pessoas querendo te levar à presença de Jesus. Tem mais de 4 pessoas querendo ver um milagre acontecer na sua vida. Eu sou uma delas. Eu quero ver um milagre na sua vida. Eu tenho certeza que além de mim tem mais do que 3 aqui querendo levar você, querendo carregar você, para que você chegue à presença de Jesus e encontre o milagre que você tanto precisa, mesmo sem ter forças para conseguir. Talvez você esteja dizendo: eu não tenho força, eu não tenho condição de chegar, mas há pessoas aqui que querem te ajudar. Abre o teu coração, faz a tua parte, se coloque à disposição e queira vencer as barreiras e as dificuldades. Deus quer fazer, Deus quer abençoar, mas você tem que querer ser abençoado. Você tem que querer encontrar esses amigos que vão estar junto contigo para te levar à presença de Jesus. Eu quero levar você à presença de Jesus. E há mais pessoas aqui querendo isso. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, em nome de Jesus, nesse nome precioso que nós buscamos, que nós amamos, estamos aqui essa manhã, Pai, para dizer que aconteça o que acontecer, tem a barreira que tiver, nós iremos à Tua presença, Senhor. E aqueles que chegaram aqui essa manhã, ó Deus, precisando de um milagre, precisando e às vezes se sentindo incapazes, se sentindo fracos, se sentindo paralisados, Pai querido, abre os olhos desse irmão, dessa irmã, para que ele veja que aqui tem muito mais que 4 pessoas querendo ajudá-lo, querendo levá-lo à presença de Jesus. E é só na presença de Jesus que os pecados são perdoados. É só na presença de Jesus que as dificuldades são tiradas e que o milagre acontece. Da mesma forma que Jesus falou àquele homem, eu quero dizer para você essa manhã, meu irmão, minha irmã, levanta como o teu leito e anda. Perdoados estão os teus pecados. E você pode viver agora uma vida diferente de tudo aquilo que você viveu, andando pelas suas próprias pernas e chegando sempre à presença de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça a tua vida, que Deus cure você, que Deus tire toda a paralisia de você, todo impedimento que te impede de chegar à casa de Deus, todo impedimento que te impede de ter amigos na igreja. Que Deus remova isso essa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Louve a Deus. Esses dias vai trazer direção.
sua vida. Você crê nisso? Então canta com alegria. O seu dia chegará. O milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Aleluia, você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Há um caminho para você, feito por Deus. Você precisa andar nele, amém? Você precisa só ter a disposição de caminhar, porque o impossível Deus faz. A barreira Deus retira, para que você possa continuar caminhando na presença do Senhor, amém?